Olá, querida comunidade do Santuário Eucarístico Diocesano de Umuarama, queridos pais, catequistas, catequizanos, todos os familiares, sejam todos bem-vindos a esta nossa catequese, na qual nós vamos estar trabalhando um tema super importante que é a liturgia. Eu sou o seminarista Bruno, aqui da nossa Diocese de Umuarama, e é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje junto com vocês nesse dia. E para a gente poder bem viver este nosso momento, vamos nos colocar na presença de nosso Deus, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre os temas litúrgicos da nossa igreja e um pouquinho do calendário, né? Como que funciona, né? O calendário da nossa igreja, né? Que é um pouco diferente do nosso calendário civil, podemos dizer assim. Mas assim, quando nós olhamos para o padre, a gente vê que ele está com algumas cores diferentes. Às vezes está com verde, às vezes está com roxo, às vezes está com vermelho, um branco. Mas por que isso? Será que é porque o padre, hoje eu quero pegar essa cor aqui e usar? Não, não é por conta disso. É porque a nossa igreja ela segue uma sequência. Então as cores, ela tem sempre um significado e é usada sempre nos tempos corretos. E a gente vai estar vendo isso agora durante o decurso dessa catequese. E assim, a gente podemos distinguir as cores em quatro cores. O branco, o vermelho, o roxo e o verde. Então essas quatro cores, nós podemos perceber que o branco é o branco que tem assim um significado um pouco da pureza. E o branco nós podemos usar, o padre usa ele, né, o diácono, no Natal, na Páscoa, nas festas onde nós comemoramos a memória de Nosso Senhor, exceto na Paixão, né, que é a cor que a gente usa vermelho. A gente vai ver um pouquinho depois sobre isso. E também na festa dos santos, daqueles santos que não foram mártires. Então essas cores, a gente usa o branco nessas festas. E nas festas também na memória de Nossa Senhora. Então essas a gente pode usar o branco, mas nas festas de Nossa Senhora, em alguns lugares é permitido o uso também do azul. E também temos a cor vermelha da nossa igreja, na qual significa, né, esse fogo, martírio, que significa sangue. E assim, o vermelho também é usado no domingo de Ramos, na sexta-feira santa, no domingo de Pentecostes, nas festas dos apóstolos, mártires e evangelistas. E também temos uma cor comum assim que é muito usada em nossa igreja, que é o verde, que é usado também no tempo comum. E esse verde que para nós significa esperança. E temos então a cor também roxa, que é usado na nossa igreja em dois momentos, que é o tempo do Advento e o tempo da Quaresma. Porém, nesses dois tempos nós temos ali uma intervenção que o padre pode usar. No terceiro domingo do Advento, o padre pode usar a cor rosa, ou rosé como conhecido, na qual nós também conhecemos o terceiro domingo do Advento como Gaudete, que é o domingo da alegria. E também pode se usar no quarto domingo da Quaresma, que é o Laetare, que também significa este domingo da alegria. Então, nesses dois momentos da nossa igreja, só essas duas vezes pode estar usando então a cor rosa ou rosé. E assim, então, em alguns momentos da nossa igreja, também pode ser trocado algumas cores pelo dourado, que também é muito comum a gente ver os padres usando, os diáconos usando então essa cor dourada. E temos também o preto ou o roxo, que se celebra a missa de fiéis defuntos. Então pode estar usando uma dessas duas cores, ou o preto ou o roxo, para celebrar a missa de fiéis defuntos. E assim podemos perceber que o nosso tempo litúrgico é um pouco diferente do nosso ano civil, do tempo civil, né, que começa ali dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Então é um pouco diferente o nosso. Então a gente vai estar perpassando um pouquinho por cada um dessas fases dentro da nossa igreja. E assim, a gente pode perceber que durante esse ano litúrgico, nós podemos perceber e celebrar sempre a obra salvífica de Cristo nas nossas vidas, né? Então assim, a gente pode também perceber que a cada domingo
cada domingo que a gente celebra, nós celebramos a ressurreição de Jesus. E assim, só que a gente tem esse ápice maior, essa ápice dessa ressurreição nós vamos estar celebrando na Páscoa. Mas então todos os domingos a nossa igreja, como vocês já podem ter visto muitas vezes, domingo, dia do Senhor. Então esse domingo também, todos os domingos para nós celebramos essa ressurreição de Jesus. E como a gente pode perceber, o nosso ano litúrgico ele é dividido por ciclos, e são 4 ciclos. Esses 4 ciclos é dividido o ciclo do Advento, do Tempo Comum, o ciclo da Páscoa e, de novo, o Tempo Comum. Então nós vamos perceber ao longo do decorrer por que tem 2 tempos comuns. Mas assim, então como eu disse para vocês, é um pouco diferente o ciclo civil do ciclo litúrgico da nossa igreja. O nosso ciclo litúrgico, então, o ano litúrgico, podemos dizer assim, ele se inicia com o primeiro domingo do Advento e termina lá na festa de Cristo Rei, que é o tempo comum. Então tem esse percurso na qual nós vamos percorrer agora. Então, como eu disse para vocês, a gente inicia nosso ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento, que ele é composto por 4 semanas. Então, durante esse período, o padre ali, toda a equipe litúrgica, então, é convidado a usar o roxo. Igual eu disse para vocês um pouquinho antes, então, neste período, no terceiro domingo, o padre ali, então, pode estar usando aquele rosé, ou rosa, né, que também é o Gaudete, que é o domingo da alegria. Então, assim também podemos dizer que esse tempo do Advento é uma preparação para quê? Para o nascimento do menino Jesus. Então esse tempo do Advento é essa preparação, na qual começa então com o primeiro domingo do Advento e vai terminar ali no dia 24 de dezembro. Então no dia seguinte nós vamos estar celebrando o Natal do Senhor. Aí sim a gente inicia então este tempo pascal, né? Então no tempo do Natal, a cor usada é a cor branca, na qual nós vamos celebrar, né, no dia de Natal o nascimento de nosso menino Jesus. E neste tempo do Natal também, logo após ali, o dia de Natal, tem mais 8 dias à frente, que a gente chama de oitavas de Natal. Também ali durante esse período, até a gente iniciar um outro tempo, o tempo comum na nossa igreja, então durante este tempo ali do Natal, vamos celebrar a Sagrada Família, vamos celebrar a Santa Maria, Mãe de Deus, que é o dia 1º de janeiro, que celebramos, depois nós vamos celebrar também a Epifania do Senhor. E aí assim nós vamos terminar esse ciclo do Advento, então com a festa do batismo de Jesus. Então ali se encerra esse ciclo do Advento. E aí se inicia então o tempo comum. A primeira parte do tempo comum. O tempo comum é dividido em 2 partes. Então vamos iniciar ali o tempo comum. A primeira parte do tempo comum vai ter 5 semanas. 5 semanas do tempo comum. Que vai terminar na terça-feira, que sucede ali na terça-feira antes da quarta-feira de cinzas. Então, a partir da quarta-feira de cinzas, a nossa igreja inicia um tempo da quaresma, né? Um tempo muito forte da nossa igreja, um tempo de oração, de jejum e de penitência. Então, durante esse tempo da quaresma, as cores usadas é a cor roxa, né? Essa cor que nos simboliza a penitência. Então, também nós somos convidados nesse período da quaresma a também se converter. Porque no início da quaresma, ali na quarta-feira de cinzas, ou o ministro, ou o padre, ou o diácono, vai pegar as cinzas, vai traçar sobre a nossa testa dizendo: convertei-vos e credes no Evangelho. Então, a partir daquele dia, inicia então esse nosso percurso da nossa quaresma. E assim a gente pode perceber que durante esse tempo da quaresma, não se canta o glória, não se diz o aleluia, mas nós temos lá o 4º domingo, igual eu disse no início, o 4º domingo, que é o domingo da alegria, o letare, que também o padre pode usar a cor rosa, né? Então, durante o tempo da quaresma é usado o roxo, e nesse dia, nesse 4º domingo da quaresma, então o padre pode estar usando o rosa. Então, este tempo também, esse tempo da quaresma é dividido pelo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º domingo da quaresma. Depois, no 6º domingo, nós já vamos celebrar o domingo de Ramos, que aí na cor que vai ser usada é a cor vermelha. Então, a partir do domingo ali de Ramos, na onde vai ter a bênção dos ramos e tudo mais, na qual nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né?
Então, a partir daquele momento ali, nós vamos estar dando início à nossa Semana Santa. Uma semana, assim, muito forte da nossa igreja. Uma semana, assim, de conversão para nós também, né? Todo esse período da Quaresma é um período muito forte para nós, para a nossa igreja. Então, ali a gente inicia a Semana Santa. Na quarta-feira, acontece, todas as quarta-feiras, tem lugares que é a quinta, mas na nossa diocese, as quarta-feiras, lá na nossa catedral de Umuarama, então o bispo, junto com os padres ali, seminaristas, diáconos, ali então o bispo confecciona o óleo, os óleos usados, que é o óleo do crisma, o óleo dos enfermos e o óleo dos catecúmenos. Então ali nessa celebração na quarta-feira é feito então a confecção desses óleos. E aí assim, então depois disso, na quinta-feira é onde que se inicia o nosso tríduo pascal. Tríduo pascal, na qual a missa, bem interessante, que ela inicia na quinta-feira e essa missa vai terminar só no sábado. É um tríduo pascal, mas só que é uma missa só. Começa na quinta e termina só no sábado. Então, ali na quinta-feira, a cor também usada é a cor branca e na quinta-feira, a quinta-feira é conhecida como lava-pés. Nesse lava-pés também é onde que Jesus institui a Eucaristia e é onde também é instituído o sacerdócio. Então nessa quinta-feira é onde que se institui isso, o sacerdócio, aquele que nos leva, que nos traz a Eucaristia. E também, aí a gente vai para a sexta-feira. A sexta-feira é a cor que se usa vermelho. Então na quinta-feira eu uso o branco, na sexta-feira já é o vermelho. Porque na sexta-feira é a cor do sangue, né? O vermelho é essa cor de sangue. Então, na qual nós vamos estar celebrando a morte de Jesus. E aí sim a gente entra ao sábado de Aleluia, tão conhecido sábado de Aleluia, né? Que depois de um longo percurso de quaresma, de jejum e de penitência, a gente chega no sábado de Aleluia, na qual ali nós vamos estar celebrando a vigília pascal e tudo mais, né? E a cor que se usa nesse dia é a cor branco. E assim, ali nessa vigília pascal é onde nós celebramos a esperança e a espera da ressurreição de Jesus. Essa espera da ressurreição de Jesus também na missa, na qual o padre ele faz a bênção do fogo, faz a procissão do círio, aquela procissão com as velas, a igreja toda apagada, todo mundo com aquelas velas acesas, uma celebração muito linda, muito rica. E aí sim, a gente chega ao domingo da ressurreição do Senhor, onde nós celebramos então a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, na qual a cor usada é a cor branca nesse dia. Então, durante também todo o tempo da Páscoa, logo após essa celebração, é a cor usada branco também. E ali também tem então a oitava da Páscoa, na qual se celebra 8 dias após ali o domingo de Páscoa, 8 dias sequentes, que é as oitavas da Páscoa, também conhecida como isso, como oitava da Páscoa. E assim, então, durante este período, então ele tem o domingo da Páscoa, depois vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo domingo da Páscoa. Então, lá no 40º dia depois da Páscoa, se celebra a Ascensão do Senhor. Também que essa missa pode ser transferida para o próximo domingo. Mas então, ali depois do 40º dia, se celebra a Ascensão do Senhor. Mas a Páscoa, ela vai encerrar ali o seu período na festa de Pentecostes, que foi 50 dias após, a ressurreição de Jesus. Então ali naquela missa votiva ao Espírito Santo, na missa de Pentecostes, ali então se encerra esse ciclo pascal. E ali então, ali nos próximos dias, vai ser celebrado então a Santíssima Trindade, que a cor também usada é o branco. E depois então deste período, depois desse período da Páscoa, ali depois de a gente ter celebrado a Santíssima Trindade, aí nós vamos retornar ao tempo comum. Então ali de novo a gente vai estar usando o verde, e ali então a gente vai seguir mais um percurso agora do tempo comum, até chegar então à festa do Cristo Rei, que aí se encerra então o ciclo, o ano litúrgico, podemos dizer. Mas só que assim, durante todo esse período, durante esses tempos, nós temos assim várias celebrações na nossa igreja. Por exemplo, o martírio de um apóstolo, o martírio de uma pessoa que virou santo, a morte de um santo. Então ali, durante esse período da nossa igreja, então no meio delas aqui, a gente vai celebrando, fazendo a memória dessas pessoas, que se entregou, que se doou, fazendo
temos também memórias de Nossa Senhora, enfim, são diversos. Então temos a nossa igreja durante todo esse período, né, que vivemos, que passamos durante todo esse ciclo, né, começando ali com o Advento, depois passando tempo comum, depois vindo para Páscoa e depois tempo comum novamente. Mas só que durante todo esse percurso, a nossa igreja celebra a vida de mártires, a morte, a entrega deles, a vida, a natividade de Nossa Senhora, celebramos, né, festas dedicadas à Nossa Senhora. Então, durante todo esse percurso, durante essas datas, então é usado a cor conforme o que está prescrito ali, né? Se for, por exemplo, a vida de um mártir, vai usar vermelho, igual eu disse no início. Se for, então, a festa, talvez relembrando algo de Nossa Senhora, pode usar o branco ou o azul também. Então, a gente fez uma caminhada, né, por todo esse tempo litúrgico da nossa igreja, onde a gente inicia ali então com o primeiro domingo do Advento e encerra então ali com a festa de Cristo Rei. Né? Então este é o período, né, o ano litúrgico que nós bem conhecemos e que sabemos que é um pouquinho diferente então do nosso ano civil. E assim, foi uma alegria muito grande poder estar aqui junto com vocês hoje nesse dia. Espero ter contribuído algo com vocês. E foi um prazer mesmo. Deus abençoe muito a vida de vocês. Firmes aí na caminhada. Deus abençoe.